Hoje é celebrado, gente, o Dia Nacional do Diabetes, tá? Quem tem como objetivo, por exemplo, a conscientização dos brasileiros sobre a doença. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil ocupa o 6º lugar no mundo entre os países com mais incidência na doença. A estimativa indica também que 10,5% da população tem a diabetes. É muita gente, tá? Esse é um sério problema de saúde pública. E para tirar as nossas dúvidas sobre essa doença, conversamos com a médica endocrinologista, doutora Marina Marcondes. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Léo. Bem-vinda novamente ao programa. Prazer recebê-la aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Não sei se é uma comemoração, né, doutora, que a gente tem que fazer. Vamos comemorar o dia do diabetes. Não, acho que não é por aí, não, né? Infelizmente, o diabetes é uma doença hoje, né, que afeta mais ou menos 17 milhões de brasileiros, né, no ano de 2023. E no mundo, a gente tem uma estimativa de 529 milhões de pessoas diabéticas. Então, é muita gente, né? E é uma doença que tem sérias complicações a longo prazo. O pior do diabetes são as complicações em si, né? Cegueira, né? Que tipo Cegueira, de né? Então, a diabetes, na verdade, a diabetes é um grupo, né? É um grupo de doenças metabólicas onde existe uma alteração de um nível muito alto de açúcar no sangue. Então, a gente tem alguns tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que ela responde aí em torno de 5 a 10%, né? Onde existe o quê? Os anticorpos, nossos anticorpos começam a destruir as células do pâncreas, né? O pâncreas é o órgão que produz a insulina. E o diabetes tipo 2, que é a forma como o nosso corpo consegue processar esse açúcar no sangue. Então, essa forma fica com uma disruptura, né? Então, existe uma resistência na ação dessa insulina e o paciente se torna diabético. Isso tem relacionado com o estilo de vida, o diabetes tipo 2. Já o diabético tipo 1, geralmente ou nasce até os 5 anos de idade, geralmente é uma forma mais agressiva. E tem o diabetes tipo 1 do adulto jovem, que lá pelos 20 anos ele pode ter essa autodestruição, as células do pâncreas são totalmente destruídas e a gente chama isso de LADA, né? Ela é um pouco mais branda do que o paciente que tem o diagnóstico na infância. Né? E doutora, quais são os sintomas? Ela chega a ser uma doença silenciosa? Na verdade, quando o paciente tem o diagnóstico, muitas pessoas são subdiagnosticadas, né? Porque pode demorar anos para que essa pessoa perceba os sintomas. Mas geralmente os sintomas, ele começa o quê? Uma sede excessiva, uma poliúria, que é uma diurese noturna muito excessiva, começa a emagrecer, né? Começa a ter perda de peso, começa a comer muito, a gente chama isso de polifagia. Então, o paciente, principalmente esses 4 sintomas são muito importantes no paciente diabético, sabe? São os principais. Só que isso pode demorar um tempo até o paciente ter o diagnóstico. Doutora, o que preocupa mais para um diabético em relação à alimentação? O carboidrato ou o próprio açúcar mesmo? O que é pior? É que o carboidrato, ele vira no nosso corpo açúcar, né? Então, de qualquer forma, a dieta que mais afeta o paciente diabético, né, seria uma dieta que a gente fala que é uma dieta hiperlipídica, ou seja, com um excesso de carboidrato simples, que são os refinados, o próprio açúcar, e também com algum tipo de gordura mais saturada, né? Porque o paciente diabético, quando ele entra na descompensação, a primeira coisa que ele vai ter é o quê? Um colesterol HDL bom diminuído, vai ter um aumento de triglicérides, vai ter um LDL mais alto, então ele entra numa dislipidemia que a gente chama aterogênica, que aumenta o risco cardiovascular desse paciente, né? Então, uma alimentação muito rica em carboidratos simples, que são os farináceos em geral, muito açúcar e com muita gordura saturada, isso vai piorar o quadro do paciente, né? Então, a gente tem os fatores de risco. A obesidade é um fator de risco, a falta de atividade física é um fator de risco, né? O paciente sedentário, né, as pessoas que são sedentárias aumentam muito mais a chance de ter diabetes. Por quê? Porque a atividade física, ela tem a capacidade de fazer com que a glicose que a gente come, né, ela entre nas células sem precisar da insulina. Olha só. O exercício físico é capaz de colocar toda a glicose sua dentro da célula muscular. Se não vai para a célula muscular, vai fazer um depósito no fígado, né? A gente chama isso de glicogênio hepático, sem que haja necessidade do pâncreas soltar a insulina. Porque quando o pâncreas começa a soltar muita insulina, isso gera uma resistência, né? Então, é aí que começa o diabetes tipo 2, dessa resistência insulínica à ação da insulina nos tecidos, principalmente muscular, no tecido adiposo e no fígado.
Doutora, você citou a atividade física ser importante para a gente prevenir, né? Quais outros hábitos que a gente pode ter para prevenir também Para o prevenir diabetes? o diabetes? Bom, exercício físico, uma alimentação rica em verduras, legumes, grãos, né, os integrais, proteínas mais magras. Ter uma boa noite de sono, porque a privação de sono aumenta muito 2 hormônios, né? Primeiro que vai aumentar a grelina, que é um hormônio da fome, e vai diminuir a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então esse paciente, geralmente que dorme muito mal, ele tende no dia seguinte a comer mais, né? Estresse, né? Então hoje as pessoas muito estressadas, isso aumenta muito o cortisol, que é um hormônio que a gente fala que é contrarregulador da insulina. Então a ação da insulina, na verdade, qual é a principal ação da insulina? É captar essa glicose e colocar no músculo, aumentar a captação de glicose e diminuir a produção do fígado de glicose. Porque existem uns hormônios contrarreguladores que fazem exatamente isso, ele faz com que o fígado solte glicose para você. Se eu deixo de ter uma ação satisfatória da minha insulina, esses hormônios começam a soltar muita glicose no sangue. Então, você ter regulação de estresse, ter sono de qualidade, ter atividade física, manter o seu peso, buscar não estar tendo muita variação de peso durante a vida, isso é muito importante, porque à medida que a gente vai ganhando peso, a gente vai se inflamando e a insulina se torna resistente. Doutora, é impressionante. Todos os médicos que vêm no programa, né, falam sobre a mesma coisa. Alimentação, exercício sono, físico, sono, né? Não tem tanto segredo Não assim, tem, né? não tem. Mas a gente sabe também que é um pouco difícil, principalmente o açúcar, por exemplo, né? Às vezes a gente fica viciado no próprio açúcar. É um vício, É o vício, né? o açúcar é viciante, né? E Ele é vicia o extremamente cérebro. perigoso, Exatamente, né? O açúcar, né? ele vicia o cérebro. Doutora, falando um pouquinho da diabetes gestacional, queria que a senhora falasse um pouquinho do qual o perigo que, se você não controlar a diabetes gestacional, nesse período da gestação da mulher, que perigo pode trazer para o bebê, por exemplo? Geralmente, num paciente diabética gestacional, né, você tem a chance dessa criança nascer uma criança maior, né, uma criança grande, e com complicações também já do diabetes. Essa criança desenvolver na infância um diabetes. Então, mulheres que têm diabetes gestacional, na verdade, precisa já no início da gestação já procurar um acompanhamento nutricional, mudar o estilo de vida, não ganhar muito peso. Hoje, inclusive, as ginecologistas, elas orientam que você ganhe aí em torno de 6 a 8 quilos no máximo, né? Geralmente tem gente que ganha 30 quilos na gestação. Então, obviamente que existe um risco maior e durante a diabetes, as complicações na hora do parto também. Interessante. A doutora trouxe uma para a gente ver aí, né, glicosímetro, doutora, como né? que a gente Que faz essa medição. geralmente no paciente, o que acontece? O paciente diabético tipo 1 é um paciente que vai depender de insulina, tá, Léo? Então, esse paciente, ele, desde que tem o diagnóstico, ele já vai usar a insulina porque o pâncreas já não produz mais. O paciente diabético tipo 2 vai precisar de uma insulina num diabetes mais avançado. Ele pode sim vir a precisar da insulina quando a função das células beta-pancreáticas perdem totalmente. Mas no início a gente acaba usando muitos medicamentos orais nesse paciente, né? Mas para controlar, geralmente a gente faz o controle da glicemia, a gente tem o glicosímetro, né? E o paciente, ele vai furar o dedinho, isso a gente faz muito no paciente que é diabético, que usa a insulina, e Tem algum você momento cura- do dia que ele precisa Depende, fazer quando isso? o paciente começa a insulina, muitas vezes no início o paciente vai furar o dedo 4 a 6 vezes, quando ele está iniciando a adaptação da insulina. Depois a gente passa a usar umas 3 vezes ao dia, quando isso estiver mais controlado, né? Agora, aquele paciente que usa tanto a insulina de ação mais lenta, que é a basal, ou a insulina rápida, que isso acontece mais nos pacientes tipo 1, eles precisam da insulina de ação ultra rápida antes das refeições, ele passa a usar várias vezes. Aí ele fura, né, o dedinho, coloca aqui a gotinha de sangue, você coloca aqui, o aparelhinho quando tá ligado, ele lê na hora e vê quanto é que tá a glicose desse paciente, né? Agora, furar todos os dias também, várias vezes ao dia, não é muito legal. Então hoje já existe, né, o aparelhinho que é o Freestyle, que o paciente usa aqui, que é o Libre, né, que é um sensor. Mas até acaba o sangue, às vezes. Minha esposa teve diabetes sensor, gestacional e ela ficava assim com o dedo assim, ó. De Ela tanto. falava, não sai, vai aperta que sai, coitada. É um sensorzinho, a gente chama, que é o Freestyle, né? Aham. E o Freestyle, e você coloca aqui na pele, você limpa a pele, ele fica 14 dias. E você consegue ler ele tanto com o glicosímetro, pelo um sensor, ou pelo próprio celular. ótimo. Você Olha só que baixa um interessante. aplicativo no Tecnológico. celular e aquilo lê, e aquilo faz uma listagem das 24 horas de como está a sua glicemia. Então você consegue ter um Nossa, controle melhor muito do bom. paciente. Ele dura 14 dias, depois você troca, né, o aparelho. Nossa, super interessante. Muito né? interessante. Legal mesmo. E agora vou convidar aqui a doutora, você, Léo, Bora. e o pessoal de casa para a gente assistir aqui
Um convidado que a gente vai receber aqui vai mostrar pra gente uma reportagem, na realidade, da Lelê. Ela foi até lá para conhecer o projeto Diabetes Eu Cuido. Ela fez essa reportagem, ela vai mostrar aqui pra gente como transformar a vida das pessoas que têm essa doença. A gente vai assistir agora. Muitas vezes o diagnóstico do diabetes assusta, mas com informação e cuidado, a doença pode ser levada de uma forma mais leve. Por isso, nós vamos conhecer o projeto Diabetes Eu Cuido, que oferece apoio e assistência a pessoas com diabetes. E eu vim até aqui para a gente conhecer de pertinho, então, como o projeto funciona, por que é que ele foi criado. Alexandra, foi você a responsável por criar, então, esse projeto? Sim, fui eu. Em 2006, nós iniciamos o primeiro grupo de educação em diabetes no CEDILAB de Pindamonhangaba, com um grupo de educação, monitoramento e controle da doença. E de lá para cá a gente não parou mais, né? E por que é que você decidiu criar esse grupo para então ajudar tantas pessoas? Bom, eu como diretora do laboratório, eu sempre e responsável técnica, eu assino os exames. E na assinatura dos exames eu percebia que os pacientes eles iam e vinham com os mesmos resultados. Passava tempos e tempos e o resultado era o mesmo. Eu falei, não é possível, a gente precisa educar essas pessoas, né? E naquela época, então, a internet nem era tão assim ainda, né? Eu falei, não, a gente precisa fazer. A gente tinha espaço físico, a gente tinha equipe e foi quando a gente uniu os profissionais. Então, no início, nós unimos nutricionista, psicólogo, educador físico, podóloga, médico e nós começamos um trabalho de educação em diabetes. Como é que ele funciona hoje em dia? Conta pra gente, o período ainda continua de 6 meses por grupo? Sim, são 6 meses, então quando o paciente chega é feito um check-up, então por ali a gente inicia um trabalho. Nós trabalhamos com monitoramento contínuo da glicose, então ele recebe um monitor de glicemia, onde é acoplado nele e ali começa todo um trabalho dele entender essa glicemia, como é que é a oscilação da glicemia ao longo do dia e começam as aulas. Então toda semana são 22 encontros, cada semana um tema diferente e além dos encontros nós temos as consultas individuais. A gente vê uma grande diferença neles, assim, desde a forma que entram, como a forma que sai, como já foi dito, assim, não só na questão de peso, de controle do diabetes, mas eu lembro de um caso de uma paciente que chegou até meio deprimida aqui, o semblante dela todo caído, assim, olhando para baixo, e saiu daqui com um vestido brilhando, chegou no último dia super feliz, contente, todo mundo que conhece ela e acompanha o nosso programa vinha falava, nossa, ela tá muito diferente, vocês mudaram a vida dela. Eu acho que isso não tem preço, né? Ver essa mudança em todas as áreas da vida, com o controle do diabetes, sim, mas aprender a viver uma nova vida, né? Encarar a vida de uma forma diferente. Eu acho que isso faz toda a diferença e é muito importante para o controle, né? A Rosali participou do projeto, fez os 6 meses e vai contar pra gente um pouquinho da sua experiência. Com quantos anos você descobriu a diabetes e por que é que você decidiu procurar então o projeto? Então, eu descobri minha diabetes com 51 anos. O projeto é assim sensacional. Ele mostra pra gente que dá para viver com equilíbrio, sabe? E tocar a vida numa boa. Então, o projeto Diabetes Eu Cuido, assim, serve para todos aqueles do tipo 2, do tipo 1, sabe? E fora que o pessoal é sensacional. Que demais, que legal esse apoio, né? Como é importante esse apoio, né, doutora? É muito importante. A Alexandra, que é dona do projeto, a Uhum. Alexandra é de Pinda, minha paciente, e a gente falava muito sobre isso quando ela criou esse projeto. Ela tem um laboratório e foi vendo realmente o número de pessoas diabéticas nos exames que ela resolveu criar esse projeto que é tão bonito em Pinda e que cuida tão bem das pessoas diabéticas. Porque quando você me perguntou
Léo, das complicações, isso é muito importante o paciente saber, porque às vezes o paciente acha, eu sou diabético, tenho açúcar mais alto, mas tudo bem, não é. Um paciente diabético, além dele ter complicações microvasculares, que a gente fala, quer ficar cego, quer perder um pé, quer ficar com uma insuficiência renal, hiperhemodiálise, esse paciente tem uma chance muito maior de ter um infarto, de ter um AVC. Então a diabetes é uma doença que leva todas essas complicações, né? E que pode sim o paciente ter uma vida tranquila, uma vida com uma boa qualidade, desde que ele mude os hábitos dele. Fazendo o tratamento, Para a gente né, poder Sérgio? finalizar, foi tão bom, tão esclarecedor. Muito obrigado pela sua presença. Para a gente poder finalizar, eu me tornei diabético. Eu serei para sempre um diabético? A partir desse momento, eu só consigo controlar a doença ou realmente consigo me curar da diabetes? Então, isso vai depender, por exemplo, se você se tornou um diabético tipo 1 do adulto, né? Que é aquilo que eu te falei, que daí não tem jeito, é um paciente que vai precisar da insulina um pouco mais tarde, mas ele tem uma autoimunidade. Mas um paciente diabético recente, né, que teve um diagnóstico recente do diabetes tipo 2, teve um ganho de peso, teve uma alimentação muito inadequada, esse paciente consegue reverter o quadro se ele ainda tiver uma função pancreática boa, e a gente consegue avaliar isso através de alguns exames específicos, principalmente pelo peptídeo C, né? Se esse paciente tem reserva o suficiente, se ele tiver reserva o suficiente, esse paciente reverte o diabetes. Perfeito. Mas ele precisa mudar o estilo de vida. Perfeito, Fica doutora. de Muito olho na obrigado. saúde. Exatamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo, Obrigada ótimo a você. mesmo. Obrigada, Obrigada. doutora. Muito obrigada. Muito obrigado. Passar os contatos aqui da doutora, ó. O Instagram dela é o @doutora Marina Marcondes 40. Tem o telefone também que está aparecendo aí para vocês na tela, tá? E tem o site doutoramarinamarcondes.com.br. É isso? Obrigada.